Boa noite, tá? Meu nome é Herbert, sou professor de Biologia. Hoje a gente vai bater um papo sobre dois processos que ajudam a explicar como o nosso planeta muda ao longo do tempo, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o intemperismo e a formação do solo. Pode parecer um tema um pouco distante, mas é graças a isso que existe o solo onde as plantas crescem, onde fazemos agricultura e onde muita vida terrestre depende para sobreviver. Para começar, vamos entender o que é o intemperismo. Basicamente, é tudo aquilo que faz as rochas se desgastarem, se quebrarem ou se alterarem quando ficam expostas na superfície. Isso acontece de três jeitos: físico, químico e biológico. É esse desgaste que transforma rochas em pedacinhos menores, que depois vão se misturar com a matéria orgânica e formar o solo. O primeiro tipo é o intemperismo físico, também chamado de intemperismo mecânico. Aqui a rocha ela se quebra, ela continua sendo quimicamente a mesma coisa, porque vamos supor que você tem uma rocha, uma única rocha, tá? O intemperismo físico faz com que essa rocha ela se parta no meio, tá? E ela continua sendo o mesmo tipo de rocha, tem a sua mesma química, a sua composição química, mas são duas rochas distintas. São a mesma rocha, mas em vez de ser uma só, um aglomerado de rochas, viraram duas rochas diferentes, tudo bem? É, um exemplo clássico disso é a variação de temperatura, onde durante o dia a rocha esquenta, ela se expande, e à noite ela esfria e se contrai. Esse vai e volta o tempo todo faz ela rachar, que foi o que eu acabei de explicar. Elas se racham e viram duas rochas. Em vez de ser uma única rocha, elas viram duas rochas. Só que fisicamente são as mesmas rochas. É, elas fazem ela se rachar. E outro exemplo é quando a água entra nas fissuras e congela, tá? Como o gelo ocupa um pouco mais de espaço, ele força a rocha a se abrir mais. O vento também, junto com a areia, e as águas do rio e do mar também vão desgastando as rochas aos pouquinhos, tá bom? Já o intemperismo químico muda a composição da rocha. Esse tipo é muito comum em lugares quentes e úmidos, como grande parte do Brasil. É um exemplo. Aqui entram processos como oxidação, que é basicamente enferrujar os minerais com ferro, dissolução, que é quando os minerais se dissolvem na água, e a hidratação, quando os minerais absorvem a água e se desmancham. Nesse tipo de intemperismo, nesse tipo de intemperismo, a água é fundamental porque ela facilita as reações químicas, tá bom? O terceiro tipo é o intemperismo biológico, que basicamente acontece quando raízes de plantas vão crescendo, as raízes entram nas pequenas fissuras das rochas e vão partindo elas, tá? É, Aí vão alargando, vão dando mais espaço. Animais também, quando escavam a terra, ajudam a aumentar a circulação de ar e água. Os fungos e bactérias também atuam liberando substâncias que reagem com os minerais da rocha. Ou seja, a vida não só depende do solo, tá? Ela também ajuda a criá-lo. Depois disso tudo, começa a formação do solo. É um processo bem lento, pode levar centenas ou até mesmo milhares de anos. O solo ele se forma da mistura entre partículas da rocha desgastada e a matéria orgânica da composição de planetas e animais. Ele também tem água, ar e muitos organismos vivos que mantêm o solo funcionando muito bem. Com o tempo, o solo vai se organizando em camadas, que chamamos de horizontes. Primeiro vem o horizonte O, que é cheio de folhas e restos cheio de folhas e restos orgânicos, tá? Abaixo vem o horizonte A, mais escuro e fértil, onde as raízes crescem. Mais abaixo tem o horizonte B, onde se ocupam minerais levados pela água. Depois vem o horizonte C, formado por pedaços maiores da rocha em decomposição. E no fundo de tudo fica a rocha matriz, que é a rocha original, que fica ainda intacta. Quanto mais completo é o perfil do solo, mais antigo ele costuma ser. E aí vem um ponto importante: solo leva muito tempo para se formar, mas pode ser destruído rapidamente quando ocorre erosão, desmatamento ou mau uso da agrícola, por exemplo, tá? O solo ele é essencial para a agricultura, para a vegetação, para o ciclo de nutrientes e até para a filtração da água da chuva. Ele é a base fundamental da vida terrestre, tá bom? E é isso, pessoal.
A gente viu como o intemperismo ele quebra e altera as rochas e como esse processo, junto com os seres vivos, vai formar o solo ao longo do tempo. É um processo lento, é importante, que precisa ser cuidado, tá? E é isso. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima aula, tá bom? Obrigado.